Retomando então o conteúdo de corrosão, localizado na aula 11, slide 18, o que remete para vocês corrosão? Quando a gente lembra de corrosão, logo vem à nossa cabeça um material, objeto enferrujado, o que de certa forma está correto, ali a gente tem uma corrosão. Além dos metais, os polímeros e estruturas de concreto armado também sofrem corrosão. A corrosão está relacionada à perda de vida útil de um objeto, ocasionando também uma parte de perda econômica, A gente numa obra, o que a gente menos quer é que o material, de metal, aço, que já tem um valor econômico bem grande, um valor estipulado numa obra, a gente quer sempre aumentar a vida útil desses materiais. A gente sabe que os metais são estruturas bem resistentes, De alguma maneira, um dia eles vão terminar, mas aquilo que a gente não quer é que ele acabe reduzindo muito a vida útil dele por questão da corrosão. A gente tem também os 3 tipos de corrosão: a eletroquímica, a química e a eletrolítica. A eletroquímica, é o tipo de corrosão mais comum que ocorre com os metais, geralmente na presença de água. Ela pode se dar de 2 principais maneiras. Quando o metal está em contato com o eletrólito, uma solução condutora ou um condutor iônico, uma água com muito sal, por exemplo, a água do mar, a gente vai deixar um pedaço de metal mergulhado numa água com muito sal, uma água do mar, por exemplo, O condutor iônico envolve essa área, E ela forma então uma pilha de corrosão, Exemplo, a ferrugem, O exemplo mais clássico disso, a gente sai da praia ali, principalmente o nosso litoral, Que é muito lindo, brincadeiras à parte, e a gente tem a questão toda do vento, da maior maresia aqui no sul, uma questão de clima. A gente arruma a nossa casa ali por novembro, dezembro, usa ali no veraneio, depois volta, tá tudo enferrujado, no meio do ano ali, as casas do nosso litoral enferrujam muito. E esse é um exemplo clássico de corrosão eletroquímica, O ferro se oxida facilmente quando exposto ao ar úmido, também ao oxigênio, a água. Essa oxidação resulta no cátion, o ferro, formado o polo negativo que perde elétrons da pilha. Então, ânodo, ferro, perdendo 2 elétrons, ferro mais 2. Ferro vira um cátion, por isso que a gente tem esse processo de redução da vida útil. E quando eu falo também que às vezes não só com a água do mar, a própria maresia, o ar atmosférico que a gente respira não é um ar puro, A gente tem várias substâncias ali dissolvidas no ar atmosférico, muito mais ainda agora pela questão da poluição que a gente sempre teve, Mas no mundo que a gente vive hoje, a gente tem uma poluição muito maior, então tem enxofre, tem outras questões aí dissolvidas. Então o próprio ar atmosférico, quando os metais entram em contato com o ar atmosférico, que é comum nas construções, nas estruturas de aço, a gente já tem essa degradação, Não só pela água, não é a umidade que faz os metais corroerem, e sim aquilo que a gente tem dissolvido na água, Enquanto os cátions de ferro mais 2 migram para o polo negativo do cátodo e os ânions OH- migram para o polo positivo ânodo, ocorre a formação do hidróxido ferroso, FeOH2. Na presença então do oxigênio, esse hidróxido ferroso, esse composto é oxidado a hidróxido de ferro 3, que depois perde água e se transforma em um óxido de ferro 3
monohidratado, que é um composto que possui a coloração castanho avermelhado, né, que é a conhecida ferrugem que a gente tem então nos nossos materiais ali da praia, como eu dei por exemplo. A corrosão também eletroquímica, a intensidade do processo de corrosão avaliada pela carga ou pela quantidade de íons que se descarregam no cátodo ou pelo número de elétrons que migram do ânodo para o cátodo, sendo que a diferença de potencial de pilha, DDP, tá? A diferença de potencial é DDP, será mais acentuada quanto mais desculpa aqui que tá pequeno, tá? Quanto mais distantes estiverem os metais na tabela de potenciais de elétron. Eu vou mostrar depois a tabela para vocês. A corrosão química, tá? É um ataque que quando algum agente químico, então não confundam a corrosão eletroquímica com a corrosão química. É o ataque de algum agente químico diferente entre determinado material, que pode ser ou não metal. Ela não precisa da presença de água e não há transferência de elétrons como na corrosão eletroquímica. Exemplo, solventes ou agentes oxidantes podem quebrar as macromoléculas de polímero, plásticos e borrachas, degradando-os. O ácido sulfúrico, por exemplo, corrói bastante os metais, né? O concreto armado das construções, eles podem sofrer corrosão, né? O concreto não é um metal, também sofre corrosão por passar muito tempo em contato com esses agentes poluentes, que eu falei para vocês, o ar atmosférico, né, a chuva ácida, né, dependendo dos locais, né, que a gente tem mais ou menos poluição. Em sua constituição, sílicas, né, alumínios no cimento ali, e oxida o óxido de ferro, são decompostos por ácidos, como mostrado na reação. Então, o cimento ele tem certos compostos, né, na sua composição, que reagem muitas vezes, né, com substâncias do ar atmosférico e acabam então tendo sua vida útil reduzida. Aí a gente tem também a corrosão eletrolítica, que é um processo eletroquímico que ocorre com a aplicação externa de uma corrente elétrica. Esse é um processo, não é espontâneo, tá? A corrosão, aquela da ferrugem, que é a eletroquímica, é espontânea. A eletrolítica não é espontânea, a gente faz esse tipo de corrosão. Ao contrário dos outros tipos de corrosão, então, mencionados antes, não há um isolamento ou aterramento, ou estes estão em alguma deficiência, formam-se correntes de fuga e quando elas escapam para o solo formam pequenos furos nas instalações. Exemplo, isso acontece com tubulações de água e de petróleo, em canos telefônicos e postos de gasolina. Tá? Essa corrosão ela é mais como assim, ali tem bem no slide 23, tá? Eu coloquei um metal furado, ocorrem furos nos metais, tá? Essa ali é um tipo de corrosão não espontânea, quando corrói de uma maneira tão brusca, né? Tão forte que chega a formar rombos nos metais. Eu também coloquei ali na slide 24 da aula 11 uma tabela, tá? Com uma ordem crescente de potencial, tá? Oxidante e redutor também. Daí a gente pode olhar o estado reduzido e o estado oxidado e as alterações ali de potenciais. Aí tem o lítio, o potássio, o bário, o cálcio, o sódio, o magnésio, o alumínio, entre outros ali. Vocês podem ver que o estado reduzido, a ordem crescente é para baixo, tá? E a parte ali de potencial padrão tá em ordem crescente para cima, tá? Vocês podem ver essa figura.
Aí também eu trato um pouco dessa parte teórica das velocidades, né, de crescimento da redução. Essa é a parte que entraria talvez uma professora de matemática aqui para nos explicar, mas neste momento não é possível, tá? Então eu vou explicar para vocês essa parte de crescimento das partículas na corrosão. Essa velocidade linear ela está relacionada à espessura da película e do tempo proporcional. Então, esta lei é válida para metais com tendência a formar películas porosas ou voláteis, como o sódio, o cálcio e o potássio. Já a velocidade de crescimento parabólico observa uma relação inversamente proporcional da espessura da película com o tempo. É comum nos metais como ferro, níquel, cobre, cobalto. Existem também as velocidades logarítmicas, são muito maiores, muito comum em metais quando a temperatura não é elevada, tais como ferro, níquel, zinco, alumínio. A película, neste caso, tem um crescimento grande inicialmente e depois sofre pequenos acréscimos. Isso é observado em películas muito hipermeáveis. Aí ali eu tô falando, tá, da velocidade, da derivada da velocidade, tá? O crescimento, então, no slide 26, aula 11, o crescimento parabólico, ele é observado quando a velocidade de crescimento ela é inversamente proporcional à espessura da película, ou seja, y ao quadrado igual a k derivada 1t. Aí fazendo a derivada, né, a gente tem um crescimento ali da velocidade inversamente proporcional à espessura da película. Então, o y está representado pela espessura da película, o t pelo tempo, o k e o ki, né, o k derivado e o k integral constantes. Essa questão de integral e derivada, gente, eu não vou cobrar na prova, tá? Isso aqui eu tô só explicando para vocês, mas eu não irei cobrar esta parte na prova. Tá? As películas formadas na corrosão, elas podem ser protetoras ou não, dependendo da volatilidade. O que é volatilidade? Volatilidade é quando ela se dispersa no ar, tá? Essas películas. A resistência elétrica, aplica uma tensão nessa película. Quanto que ela vai afetar na vida do metal. A impermeabilidade da rede cristalina. Ó, tem um metal aqui, tá sofrendo corrosão, tá abrindo. Se eu botar água, por exemplo assim, ó, botei água, o metal era assim antes da corrosão, a película de corrosão está crescendo, coloco água, ele está não está mais hipermeabilizado, então vai entrando. Aqui eu fiz uma maneira muito grosseira, né, muito grande, mas se eu pegasse, por exemplo, o meu anel aqui, ele começasse a sofrer corrosão, tá? Ele vai abrindo os poros de uma maneira microscópica, que a gente não vê a olho nu. Quando eu começo a passar água, passa a água da torneira, passa o creme, passo isso, passa aquilo no meu anel, ele vai abrindo essa rede cristalina. Quanto mais ele vai abrindo essa rede cristalina, mais vai entrando outras substâncias que vão ajudando a aumentar a degradação desse material. A aderência, se o metal antes passou por um banho por exemplo, de teflon, né, um banho especial que ajude a que materiais não sejam fixados, né, que sejam passados e não fixem no metal, também ajuda. A refratariedade, o que é a refratariedade? O quanto que a luz vai incidir no meu metal e eu vou devolver esta luz, não absorvendo essa energia, tá? Porque a luz às vezes também afeta na corrosão.
Elasticidade, a gente tem pouca ainda nos metais. Porosidade também é bem importante para não começar a entrar outras substâncias que possam vir a aumentar a velocidade de degradação. Então, a relação entre o volume do óxido e do metal que originou o óxido, a gente também tem que... as películas também vão depender dessa relação de volume de óxido e do metal. Então, para a divisão, né, a razão de volume do óxido por volume do metal ser maior ou igual a 1, a película formada sob compressão pode ser protetora. Se eu tenho a razão do volume do óxido dividido pelo volume do metal menor que 1, a película não é protetora. Tá? Essas relações eu tô falando para vocês só para vocês terem em mente, entenderem um pouco o que é corrosão, o que são as pilhas eletrolíticas, tá? Mas o que eu quero que vocês entendam desse conteúdo de corrosão é aquela parte inicial lá, onde eu vou dar uma equação para vocês e eu quero que vocês digam quem é o oxidante e quem é o redutor. Basicamente é isso. Depois, lá no slide 28, aula 11, eu tenho uma tabela também com a relação de metal-óxido, tá? E a relação de divisão deles, tá? Depois eu tô explicando ali a carbonetação e descarbonetação, né? Carbonetação, então, consiste na entrada de carbono, tá? Em ligas ferrosas, né? São aquecidas a temperaturas atmosféricas contendo hidrocarbonetos ou monóxidos de carbono. Então, o carbono vai se difundindo para o interior do metal, formando uma camada rica de carbono na superfície, tá? Que é essa coisa das películas que a gente estava falando. Descarbonetação consiste na saída de carbono. Ocorre quando as ligas, principalmente de aço de baixa liga, são deslocadas em ambientes com agentes descarbonetantes como o hidrogênio e o CO2. Neste caso, a liga ela vai se deteriorando, tá? E perdendo sua dureza superficial. Então, essa parte ali de carbonetação e descarbonetação, falando muito assim, ó, de substâncias que são feitas películas, tá? São colocadas películas, revestimentos em cima dos metais para eles não se corroerem tão facilmente, tá? Então, o polígrafo de vocês vai ter várias coisas falando sobre isso, tá? Mas são coisas que eu não vou cobrar tão facilmente em provas, tá? Daí tá falando também emprego de revestimentos isolantes ou não. Ali na página 56, também no polígrafo de vocês, eu queria falar uma questão. A influência de outros fatores na velocidade da corrosão. A gente vai ter fatores que influenciam, então, como a geração do meio corrosivo. Página 56 do polígrafo. Como foi dito, né, anteriormente, o oxigênio ele funciona como controlador dos processos corrosivos, tá? Porque o oxigênio ele tem esse papel de acelerar ou não a corrosão,